Sendo AS e AP bissetrizes dos ângulos interno e externo em A. Determine o valor de CP, dados BS igual a 8 metros e SC igual a 6 metros. Eu sou o professor Robertson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo estaremos resolvendo um exercício onde iremos aplicar os teoremas da bissetriz interna e da bissetriz externa. Para entendermos os teoremas, vamos ao enunciados. Começando pelo teorema da bissetriz interna. Uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Vamos analisar esse enunciado pela figura. Temos aqui a bissetriz interna, que é o segmento AD. Então, esse segmento AD divide o lado oposto. O lado oposto à bissetriz interna é o lado BC do triângulo. Então, divide o lado oposto do triângulo em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, temos o segmento BD, vai ser proporcional ao lado AB. E o segmento DC vai ser proporcional ao lado B, ou lado AC, de medida B do triângulo. Então, colocando a proporção do teorema da bissetriz interna, segundo os dados do triângulo, temos que x está para C, assim como y está para B. Então, relendo o enunciado do teorema, uma bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Vamos agora ao enunciado do teorema da bissetriz externa. O teorema da bissetriz externa diz o seguinte: se a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto, então ela divide este lado oposto externamente em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, vamos analisar o teorema olhando para a figura. A bissetriz externa seria o segmento AD. Então, a bissetriz de um ângulo externo de um triângulo intercepta a reta que contém o lado oposto. Reparem que temos o lado BC e um prolongamento até o ponto D. E aí se forma aí um segmento CD de medida Y. Então, essa bissetriz intercepta a reta que contém esse lado oposto. O lado oposto do ângulo A é o segmento BC. Então, teve que fazer um prolongamento até o ponto D. E aí surgiu esse segmento CD de medida Y. Então, intercepta a reta que contém o lado oposto. Então, ela divide este lado oposto externamente em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, o que nós temos? Temos que o segmento BD, que ali chamamos de Y, é proporcional ao lado adjacente a ele, que é o lado AB, de segmento AB, de medida C, assim como o Y é proporcional ao lado do triângulo segmento AC, de medida B. Com isso, temos que x está para C,
assim como y está para b. Lido os teoremas da bissetriz interna e da bissetriz externa, voltamos então ao enunciado do exercício. Sendo a S e a P bissetrizes dos ângulos interno e externo em A, determine o valor de CP, dados BS igual a 8 metros e SC igual a 6 metros. Vamos aplicar inicialmente o teorema da bissetriz interna. Então, o segmento AS é a bissetriz do ângulo interno em A. Então, vamos chamar de X a medida do lado do triângulo, segmento AB, digamos assim, e o segmento AC vai medir Y. Então, segundo o teorema da bissetriz interna, sabendo que BS mede 8 metros e SC 6 metros, temos que 8 está para X, assim como 6 está para Y. Agora vamos aplicar inicialmente a relação do teorema da bissetriz externa nessa situação, chamando aqui o segmento CP de Z. Então, sabemos também que BS vale 8 metros e SC vale 6 metros. Então, aplicando ali o teorema da bissetriz externa, temos que 14 mais Z está para X, assim como Z está para Y. 14 mais Z é porque o BS mede 8 metros, SC 6 metros, somando dá 14. Então, o segmento BP vale exatamente 14. Então, 14 mais Z está para X, que é o lado adjacente a esse segmento, assim como Z está para Y. Voltando à primeira relação, 8 está para X, assim como 6 está para Y, usando ali a relação das proporções, temos que 8y vai ser igual a 6y, e isolando o y, temos que o y vai ser igual a 6 oitavos de x. Podemos simplificar dividindo por 2, já que o MDC de 6 e 8 é 2, e chegando a uma fração irredutível, então o y vai ser igual a 3 quartos de x. Por outro lado, temos que 14 mais z está para x, assim como z está para y. Então, vou jogar o x multiplicando, vamos chegar a 14 mais z igual a zx sobre y. E agora, fazendo a substituição de y por 3 quartos de x, temos que 14 mais z vai ser igual a zx sobre 3 quartos de x. Podemos cancelar o x, podemos operar. Vai ficar z sobre 3 quartos, é o mesmo que 4 terços de z. Então, 14 mais z vai ser igual a 4 terços de z. E aí, chegamos numa equação, porque eu vou passar o 3 multiplicando. Então, se 14 mais z é igual a 4z sobre 3, isso é equivalente a 3 vezes 14 mais z igual a 4z. Aplicando a distributiva no primeiro membro da equação, 3 vai multiplicar por 14, depois 3 vai multiplicar por z, vamos chegar a 42 mais 3z igual a 4z, que é o mesmo que 4z igual a 42 mais 3z. Passando o 3z para o primeiro membro da equação, vamos ter, então, 4z menos 3z igual a 42. Daí, então, que z é igual a 42 metros. Portanto, o valor de CP nesse exercício, que é o mesmo que o valor de z, será de 42 metros. Então, nesse vídeo, nós resolvemos um exercício onde aplicamos os teoremas da bissetriz interna e da bissetriz externa de um triângulo.
Vou ficando por aqui, bons estudos e até o próximo vídeo.